Enquanto você se distrai com telas luminosas, uma soberana moldou a própria existência sob o jugo da coroa. Seu palco era um redemoinho de traições, pressões sem fim, um abismo de poder. Ela não buscava conforto, ela buscava controle. Este é o fardo da elite. Elizabeth I viveu nesse turbilhão. Seu reinado, uma tapeçaria densa de calculismo e astúcia. Prometo desvendar aqui, não meras datas, mas os códigos psicológicos, a alquimia do poder. A verdade oculta por trás de sua coroa, e como aplicá-la. Nascida ilegítima, uma sombra na linhagem real. Elizabeth ascendeu ao trono sob a maldição da incerteza, a forja do destino. Cada passo era um teste, um tribunal silencioso onde a ruína espreitava. Ela compreendeu cedo: a vida da coroa era a vida da estratégia. O trono não era um assento de glória, mas uma cadeira elétrica de responsabilidades. O peso do reino caía sobre ombros jovens e femininos. Um mundo de falcões vorazes a observava, esperando o menor deslize, a menor mostra de fraqueza. Ela deveria ser implacável. O reino sangrava, dilacerado pela fé. Católicos e protestantes, abismo irreconciliáveis. Ela, a soberana recém-empossada, precisava harmonizar o caos sem trair a si mesma. Uma manobra delicada, um passo em falso, e o império ruiria em pó. A ata de supremacia não era apenas um decreto. Era um grito de guerra, uma afirmação brutal de sua soberania sobre a Igreja. Ela forjou um caminho no desfiladeiro da fé, onde a tolerância era uma arma, não uma virtude. Ela impôs sua vontade sobre Deus e homens. O casamento, uma ferramenta, não um fim. Inúmeros pretendentes, príncipes e reis, cortejavam sua mão, e seu reino. Elizabeth jogou o jogo da sedução diplomática com uma frieza calculada. Ela manteve o véu da possibilidade, mas nunca cedeu sua autonomia. A persona da Rainha Virgem, uma invenção magistral. Ela transformou sua feminilidade em uma fortaleza, sua solteirice em uma arma estratégica. Inatingível, ela era a mãe de toda a nação, sem um marido para ofuscar sua luz, sem um herdeiro para dividir seu poder. Pura soberania. Então, Mary, rainha dos escoceses, fugiu para a Inglaterra. Uma prima, um parente de sangue. Mas também uma ameaça católica, um farol para rebeldes. A presença de Mary era um peso, uma espada sobre a cabeça de Elizabeth. Um jogo de paciência se iniciava. A teia de conspirações se adensava. Babington, Ridolph, nomes que ecoam a traição. Homens poderosos, cegos pela ambição, tentavam derrubá-la. Elizabeth sabia que o inimigo mais letal raramente empunha uma espada, ele sussurra segredos nas sombras. Ela confiava em poucos. Seus conselheiros, lobos astutos, clamavam por ações díspares. Lord Burghley, Walsingham, mentes brilhantes, mas com agendas próprias. O peso de discernir a verdade no mar da retórica caía sobre ela. Uma rainha deve filtrar o ruído, encontrar o cerne, e decidir sozinha. Filipe II da Espanha, o titã católico, o império que o sol nunca se punha. Uma ameaça constante, um abismo de poder militar e religioso. Elizabeth não podia lutar de frente, ela usava a diplomacia, a pirataria, a postergação. Uma dança perigosa sobre a ruína. A questão dos Países Baixos. Um dilema. Intervir e provocar a Espanha ou assistir à supressão de aliados protestantes. Ela enviou ajuda, sim, mas com parcimônia.
suficiente para sustentar a resistência, insuficiente para esvaziar os cofres do reino. Equilíbrio é tudo. A cadência da diplomacia. Uma sinfonia de ameaças veladas, promessas vazias e gestos calculados. Elizabeth entendia que a paz era, muitas vezes, apenas uma pausa antes da próxima batalha. Ela manteve o mundo em suspenso, sempre em suspenso. Robert Devereux, o Conde de Essex. Seu favorito. Jovem, impetuoso, ambicioso. Um exemplo vivo da fraqueza que o poder pode inspirar nos outros. Sua rebelião foi um teste final para a rainha, o afeto pessoal contra a soberania do Estado. Uma escolha brutal. O preço da misericórdia. O afeto era um luxo que uma soberana não podia ter. Essex foi executado. Uma lição fria, implacável. Mesmo os mais próximos estavam sujeitos à lei do reino. Para manter a estabilidade, ela sacrificou o coração. Essa é a verdade nua. As finanças. Guerras custam fortunas. Manter uma marinha, um exército, um reino. Elizabeth era uma mestra da frugalidade, da arrecadação inteligente. Ela evitou o abismo da dívida que engolfava outras nações. A prosperidade era uma muralha contra a ruína. A estabilidade do reino. Uma ilusão mantida por uma vontade de ferro. Ela navegava entre facções nobres, comerciantes ambiciosos, puritanos zelosos. Cada um puxando em sua direção. Elizabeth mantinha o barco firme no olho do furacão. Uma mestra da orquestração. A arte da indecisão estratégica. Não se apressar, observar, ponderar. A ambiguidade era uma ferramenta poderosa, mantendo inimigos e aliados em xeque. Ela adiava, negociava, criava falsas esperanças, enquanto aguardava o momento exato para atacar. O relógio estava sempre a seu favor. A Armada Espanhola. A ameaça final. Milhares de navios, a maior frota já vista. A Europa aguardava o veredito, a queda da Inglaterra. Este era o momento de abismo, onde toda a sua astúcia seria posta à prova. O destino de uma nação pendia de um fio. Tilbury, o discurso que forjou uma nação. Tenho o corpo fraco e débil de uma mulher, mas tenho o coração e o estômago de um rei. Uma retórica visceral, forjando lealdade no limiar da aniquilação. Ela transformou o medo em fúria, a vulnerabilidade em força. Pura magnetismo. A vitória. O milagre. Mas a que custo? Anos de tensão, sacrifícios. O reino sobreviveu, sim, mas a soberana estava exausta. O brilho da coroa muitas vezes mascara as cicatrizes invisíveis de quem a carrega. Ninguém emerge ileso do abismo do poder. Os anos finais. O peso da longevidade. O medo da sucessão. Sem herdeiros diretos, o futuro do reino era uma incógnita sombria. Ela lutou para manter o controle até o último suspiro, uma mulher forjada na luta, terminando sua jornada sozinha. A solidão do ápice. A solidão do poder. Nenhum confidente verdadeiro. Cada palavra, cada gesto, calculado. A verdade nua e crua é que os líderes, os estrategistas, vivem em um vácuo onde a confiança é uma quimera. É o preço da soberania. É o preço do domínio, um abismo. Seu legado não foi de expansão territorial, mas de estabilidade e sobrevivência. Ela não construiu um império, ela salvou um. Forjou uma identidade nacional. Sua maestria foi manter o equilíbrio no precipício, governar as tensões, não as eliminar. Uma lição atemporal. A lição suprema de Elizabeth I reside nisto: gerenciar o caos, não aniquilá-lo.
Lidar com múltiplas pressões, religiosas, externas, internas, como um maestro rege uma orquestra dissonante. Nunca permitindo que uma nota domine a sinfonia. Nunca perdendo o foco estratégico. O poder, portanto, não reside em esmagar, mas em equilibrar as tensões. Gerenciar múltiplos interesses, não os eliminar. Sua maestria foi dançar na corda bamba do abismo, entre o sim e o não, a arte da ambiguidade estratégica. Este é o fardo, este é o domínio. A verdade é um cálice amargo. Para os fracos, a história é um conto de fadas. Para os fortes, é um manual de soberania. Se você tem estômago para a verdade crua, o Substack da Athenium é o seu próximo passo. Comente, domínio, se você sobreviveu até aqui.